A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal O Que Diz a Bíblia. E hoje o assunto ao qual eu vou falar é alguns motivos pelo qual eu não sou ateu. E um dos primeiros motivos é porque a ciência, ela não me dá uma resposta convincente para que eu seja ateu. Um exemplo disso, a ciência, ela não nega a existência de Deus. Ela não consegue provar que Deus não existe. Ao contrário, quanto mais os homens buscam estudar a ciência para negar a existência de Deus, mais evidências e mais dúvidas ele cria na mente do ser humano. Um dos exemplos disso é dois grandes cientistas, Richard Dawkins e Stephen Hawking. Eles, nas suas pesquisas em busca do porquê da existência do mundo ou dos seres humanos, em vez de ele trazer uma resposta mais concreta, uma resposta mais objetiva, ao contrário, eles trouxeram mais dúvidas para a mente do ser humano. Vamos ver o que é que eles falaram. No seu livro Deus um Delírio, Richard Dawkins, ele chegou a dizer, na página 171 ou é a página 172, mas se vocês olharem esse livro, você vai ver que está entre essas duas páginas, ou é a 171 ou é a 172. Ele diz mesmo assim: talvez Deus exista. Ora, se você faz um livro para negar a existência de Deus e você diz talvez Deus exista, se você que está fazendo um livro está querendo provar a não existência, você não tem certeza se existe ou não, imagina aquelas pessoas que estão procurando, através de você, ter uma resposta concreta, uma resposta objetiva, de você dizer: eu descobri através da ciência que Deus não existe, e você poder provar à humanidade. Não é o simples fato de você dizer que não existe, mas você provar. Porque quando você continua observando, eu pesquisando esses dias, eu estava assistindo um debate entre Richard Dawkins e John Lennox. O debate era Deus um Delírio, realmente com base nesse próprio livro dele. E veja o que foi que Richard Dawkins ele chegou a dizer. Ele chega a dizer que quando você para observar a beleza do mundo, você naturalmente é levado e cria um sentimento dentro de você, um sentimento de admiração. E através desse sentimento, um sentimento cria dentro de você um sentimento de adoração. Você sente desejo de adorar algo ou alguma coisa. Ora, eu te pergunto, se Deus não existe, por que nasceria esse desejo dentro de você de adorar? Desejo de admiração, mas um desejo de adorar? Adorar alguma coisa? Como assim? Que alguma coisa será essa? Que o homem sente esse desejo dentro dele mesmo, nasce de uma forma natural, através de simplesmente observando as maravilhas do mundo. Como assim? Por que ele não explica isso? Por que o Richard Dawkins não explica isso? Como assim nasce esse desejo dentro do homem? Era para ele, quando ele vê a beleza do mundo, ele ter o desejo talvez de abraçar árvores, ou até mesmo, por que não, já que Deus não existe, por que não ele não diz que o homem sente desejo de adorar o Big Bang? Mas não é esse desejo que nasce de uma forma natural dentro do homem, mas sim o desejo de adorar alguma coisa, que para mim é Deus. Agora, para você,
que não acredita em Deus, talvez seja o desejo de adorar talvez alguma bactéria, não sei. Eu mesmo sinto desejo, quando eu vejo a beleza do mundo, observo a beleza do mundo, eu sinto o desejo de adorar a Deus. Agora já você, que não acredita em Deus, não sei qual o desejo que você tem. Porque, já que você acredita tanto no que o cientista fala, quem falou aqui foi o Richard Dawkins no seu debate Deus, um delírio, com John Lennox. Se você pesquisar, você vai ver. Pesquisa no YouTube, na internet, que você vai ver. Coloca o nome Deus no delírio que você vai ver esse debate. E você vai ver o que Richard Dawkins fala a respeito disso daí. E ele diz que não só ele sentiu esse desejo, como também outros cientistas, até o próprio Einstein sentiu esse desejo. Então por aí você tira, ora, se Deus não existe, por que nasceria esse desejo dentro do ser humano? Quanto mais o ser humano procura negar a existência de Deus através da ciência, mais dúvida ele coloca na cabeça do ser humano. Já você vê também que o próprio Stephen Hawking, ele certa vez, ele disse assim: por existir a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Para um pouco para analisar, como ele diz que é a partir do nada, se ele está dizendo que por existir a lei da gravidade, a lei da gravidade é nada? Fica difícil de entender o que é que ele quer dizer com esse nada. Fica muito difícil de compreender, porque se ele diz que a lei, que por existir a lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Só se você não quiser entender isso. Porque é ele mesmo que está falando no seu livro O Grande Projeto. Se você acredita em tudo que o cientista fala, as faculdades de filosofia deveria ser fechada. Não deveria mais existir, porque o próprio Stephen Hawking, ele disse assim: a filosofia está morta. E aí, o que é que você me diz? Por que até hoje não fecharam as portas das faculdades de filosofia? Fica difícil de entender. Se você acredita em tudo que o cientista fala, então ele disse que a filosofia está morta. E agora? Mas veja aí também o que o próprio Hawking falou no seu livro O Grande Projeto. Ele diz assim: as recentes descobertas do extremo ajuste fino das leis físicas pode levar algumas pessoas de volta à velha ideia que este grande projeto é obra de um grande projetista. E ele conclui dizendo: esta não é a resposta da ciência moderna. Como assim? Se eles estão pesquisando, olha só, se eles estão pesquisando a respeito para tentar negar que não foi Deus quem criou o mundo, por que é que quanto mais eles procuram, quanto mais eles buscam na ciência, ele vem dizer que acabam levando algumas pessoas ao velho conceito antigo de que existe um grande projetista por trás desse grande projeto? Por que será? Por que será que acontece isso? Se Deus não existe, não era para, ao contrário, para cada vez mais trazer novas descobertas para a humanidade, para cada vez mais negar a existência de Deus. Mas não é isso que o cientista consegue quando passa a estudar a ciência. Não estou nem aqui falando de Bíblia, deixar até a Bíblia de lado. Falando de ciência. É a própria ciência.
É a própria ciência que faz o homem se confundir. Porque cada vez mais que o ser humano busca uma resposta para a não existência de Deus dentro da ciência, ele só traz mais confusão para a própria mente dele, mesmo que ele negue. Mas mesmo assim, ele sempre vai ter evidências da existência de Deus. Vamos mais adiante. Quando os cientistas, eles afirmam que só eles têm a verdade, eles estão caindo no cientismo. E quando se cai no cientismo, e o que é cientismo? É a convicção de que a ciência é o único caminho para a verdade. E isso é um grande erro, achar que só ele é dono da verdade. Não sou eu que estou dizendo, não. São os próprios cientistas. Num livro, Conselho a um Jovem Cientista, Sim Perter, ganhador do Prêmio Nobel, assimilou o perigo inerente ao cientismo. Ele diz: a forma mais rápida de um cientista desacreditar a si mesmo e a sua profissão é declarar audaciosamente, sobretudo, não há necessidade que a ciência sabe ou um dia saberá a resposta de todas as perguntas da vida. Ele mesmo diz aqui que a ciência, ela não sabe todas as respostas, nem um dia saberá. Agora tem cientista por aí dizendo que a ciência tem a resposta para tudo. E não tem como. E ele continua dizendo que, e muitos outros cientistas afirmam isso, que se você quer ir no cientismo, você corre um grande risco. Corre um grande risco de ficar desacreditado, porque tem muitas coisas que não é respondido através da ciência. Você vê que o próprio Hawking, quando ele disse que a filosofia estava morta, aí ele traz algumas questões de que, quando ele diz assim, que as perguntas básicas para a resposta, que é para a filosofia responder, ele diz assim: como entender o mundo em que vivemos, como se comporta o universo, qual a natureza da realidade, de onde veio tudo isso. Aí ele diz: tradicionalmente são perguntas para a filosofia responder. Mas como a filosofia pode responder se ele mesmo afirmou que a filosofia está morta? Eu só queria que você parasse um pouco para pensar. Antes mesmo de dar a sua opinião ou chegar à conclusão de que Deus existe ou não, por que você não para um pouco e vai buscar a Ele? Quando eu digo buscar Ele, é buscar de todo o coração. Não é simplesmente ir com ironia, como alguns fazem, e diz: vem cá, Deus. Aí, Ele não veio. Não é assim. Porque, da mesma forma que você busca na ciência a não existência de Deus, eu até hoje não vi nenhum ateu que seja um ex-teólogo que estudou teologia. Não, a maioria de vocês ateus são pessoas que foram frustradas dentro do Evangelho. Você não se tornou ateu simplesmente do dia para a noite. Muitos de vocês, entendam, não são todos, mas a maioria são pessoas que tiveram frustrações dentro do Evangelho. Vocês não se tornaram ateu através da leitura da Bíblia. Vocês não se tornaram ateu
porque teve uma evidência da não existência de Deus. Não, vocês se tornaram ateus, a maioria são pessoas afastadas de alguma religião, porque foi frustrada. Não porque se tornaram ateus, assim por acaso, não. São pessoas que sentiram uma certa frustração dentro do Evangelho. Porque muitas e muitas vezes as pessoas entendem Deus de uma forma errada. Acha que Deus, ele é obrigado a atender todos os nossos pedidos na hora em que a gente quer. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim dessa forma. Nós temos que buscar a Deus de uma forma incessante. É quando... Aí agora sim eu começo a citar um pouco de Bíblia e digo, é como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta só você achar que conhece, mas você tem que prosseguir em conhecê-lo. E a Bíblia deixa bem claro, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu faço um desafio a qualquer ateu. A qualquer ateu. Estude, estou falando de estudar a Bíblia. E não simplesmente pegar a Bíblia para procurar textos isolados, fora do seu contexto, para querer negar a existência de Deus. Porque eu vejo por aí até mesmo alguns cientistas dizendo que sepultou Deus. Pô, aí eu te falo, pô, vamos até fazer uma pergunta, fazer até de uma forma irônica. Como você pode sepultar um ser que não existe? Segundo você diz. Outros dizem que matou Deus. Como você pode matar um ser que não existe? São só ironias, meu. Para um pouco para estudar. Busque a Deus realmente de todo o seu coração. Da forma que você gasta tempo. Tempos e mais tempos. Lendo livros de ciência. Química, biologia, física. Pegue a Bíblia e lance o desafio a esse Deus que você diz que não existe. Particularmente entre você e ele mesmo. Faça esse desafio. Aí você vai obter uma resposta. Aí você vai saber se Deus existe ou não. Porque se Deus não existe, é como eu disse aqui no início do vídeo. Eu não entendo porque quando observamos a beleza do mundo, somos levados a um sentimento de adoração. Adorar o quê? O que é que você pode adorar, meu amigo? Como assim você é levado a um sentimento de adoração? Não sou eu que estou dizendo isso, não. Foi o Richard Dawkins que falou no seu debate, Deus, um delírio. E aí? Pare um pouco, pense. Pense. O próprio, como eu já disse aqui também, o próprio Stephen Hawking, ele também disse que a lei da física, as novas descobertas da lei da física, leva algumas pessoas a velha ideia de que esse grande projeto tem um grande projetista. Como assim? Não era para descobrir coisas novas ao ponto de negar a existência? Por que fica colocando essa dúvida na cabeça deles mesmos? Antes de você negar a existência de Deus, busque um pouco, estude, procure. Por quê? Se você procura, um dia você vai encontrar. É como um certo homem ele falou
numa barbearia, que estava aquele debate, aquele assunto entre eles, dizendo: olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria o mal. Se Deus existisse, uma criancinha não era estrupada. Se Deus existisse, não morreria tanta gente inocente. Se Deus existisse, o continente africano não era daquele jeito, com tanto sofrimento, com tantas pessoas passando fome. E aquele homem que estava ali, cortando o seu cabelo, ficou só observando e escutando aquela conversa. Ele não quis falar nada, porque simplesmente para não trazer aquele atrito entre eles. E quando o barbeiro terminou de cortar o cabelo dele, ele saiu da barbearia. E para sua surpresa, quando ele saiu da barbearia, o que ele encontra na frente dele, do outro lado da rua? Tinha um jovem bastante cabeludo, barbudo. Tudo indica que era um mendigo. E aquele homem chamou o mendigo não, na verdade, aquele homem entrou de volta dentro da barbearia e chamou aquele homem, ou aqueles homens que estavam discutindo esse assunto, e disse: olha, vocês sabiam que barbeiro também não existe? Ele disse: existe sim, eu estou aqui, como é que você está dizendo que eu não existo? Ele disse: não, barbeiro não existe. Eu provo para vocês que barbeiro não existe. E o João perguntou: como você vai provar, rapaz, que eu estou aqui? Ele fez: vem aqui fora que eu vou lhe mostrar. E aqueles homens foram lá fora. E ele disse: olha ali, ó, se barbeiro existisse, aquele jovem não estava cabeludo, barbudo daquele jeito. Ele fez: não, eu existo. Agora, se ele não me procurou, por isso que ele está daquele jeito. Da mesma forma, é isso que eu digo para vocês. Deus, ele existe. Agora, se você não procura, se você não busca, como você vai encontrar uma pessoa que você não está procurando? Ao contrário, você só está negando a existência dele. Pare para pensar. E antes de negar a existência de Deus, busque a ele. Veja se é realmente isso o que os cientistas estão dizendo, ou se ele existe ou não. Agora busque a Deus de todo o vosso coração, porque aí sim você vai encontrá-lo. Que Deus ele nos ajude, que Deus ele nos abençoe. E esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, peça aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo, para que esse canal possa cada dia crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.